você deu uma respiradazinha? Pois é, dei uma pausazinha para o nosso vídeo não ficar tão longo e você não confundir as informações. Então, vê só. Agora a gente vai construir a nossa função cosseno. Para a função cosseno, eu também vou olhar para o ciclo trigonométrico. Eu também vou olhar para todos os meus extremos, sendo que agora eu vou olhar para o meu eixo horizontal. Se o valor estiver aqui, ó, então, cosseno de 0 ou cosseno de 360, que é 2π, vai ser 1. Se o valor estiver aqui, e no caso é o cosseno de 180, que é meu π, vai ser menos 1. Então, se os valores não estiverem nem aqui, zero, ok? Do mesmo jeitinho da função seno. A diferença é que a função seno eu olhava na vertical e a cosseno agora eu vou olhar na horizontal. Então, de novo, para construir o gráfico, eu vou precisar de pontos. Então, eu quero construir a função f de x igual a cosseno de x. A gente já sabe que o f de x pode ser substituído por y, sem nenhuma perda de generalidade. Então, y é igual a cosseno de x. Aqui eu vou dar os valores para x e o resultado disso vai ser o valor de y. E aí eu vou ter meus pontos e vou poder construir. Então, f de x igual a cosseno de x, meu y igual a cosseno de x. Então, vou descobrir y quando eu quero o cosseno de 0. Y quando eu quero o cosseno de 90, que é π sobre 2. Y quando eu quero o cosseno de 180, que é π. Y quando eu quero o cosseno de 3π sobre 2, que é 270. E y quando eu quero o cosseno de 2π, que é 360. Então, cosseno de 0. Olhe na horizontal agora. Tá aqui? Tá. Se tá aqui é 1. Cosseno de π sobre 2. Não tá aqui, não tá aqui. Então, é 0. Cosseno de π não tá aqui, mas está aqui do lado negativo, então é menos 1. Cosseno de 270, que é 3π sobre 2, nem tá aqui, nem tá aqui, então vai ser 0. E cosseno de 2π está aqui, ó, 360, então vai ser 1. Feito isso, o que é que a gente vai fazer agora? Marcar os nossos pontos. Então, quando x, ó, é 0, y é 1. Então, x é 0 aqui, ó. O y vai ser 1. Depois, quando x for π sobre 2. Depois, quando x for π. Depois, quando x for 3π sobre 2. E quando x for 2π. Observa que, como eu considerei um período de 360 graus, uma volta, eu sempre divido em 1, 2, 3, 4 partes. Toda vez que eu for desenhar uma função seno, uma função cosseno, eu vou dividir esse período, esse primeiro período, em 4 partes, certo? Então, se fosse 180 graus, eu ia pegar de 0 até 180 e ia dividir por 4. Então, 180 dividido por 4 ia ser de 45 em 45. Então, daqui para aqui eu ia ter 45, 90, 135, 180, ok? Porque um período, a gente vai ver como é que calcula. Quando eu represento o primeiro pedaço, ele sempre vai estar em um período e esse período é sempre dividido em 4 partes. Como a gente está trabalhando com o ciclo, eu estou considerando que meu período é 2π, então eu peguei 2π, que é 360, e dividi em 4 partes. Por isso que está indo de 90 em 90, porque 360 dividido por 4 dá 90, certo? Então aqui, ó, 90, 180, 270, 360, ok? Então agora eu vou marcar meus pontos, ó. Quando x é 0, y é 1, veio pra cá. Quando x é π sobre 2, y é 0, ficou aqui. Observa que tem aquele padrão, ó, tá em cima, veio pro meio, agora vai acontecer o quê? Descer, vê se não é. Quando x é π, y é menos 1, então eu vou colocar menos 1 aqui. E agora vou π menos 1. A lógica agora é o quê? Ficar aqui, ó, vê se não é. Quando é 3π sobre 2, deu 0. E depois, ó, tava em cima, veio pro meio, desceu, foi pro meio, agora vai fazer o quê? Subir. Então, quando é 2π, ele vai ser 1. E aí estão todas as marcações. E eu agora só vou precisar ligar os pontos. E aqui eu tenho a construção da minha função.
cosseno, certo? Então, aqui eu tenho função seno e aqui eu tenho função cosseno. Então, vou completar isso aqui, ó. Qual é a diferença da função seno para a função cosseno? Você poderia dizer assim, Cida, é tudo igual, é tudo uma onda. Não tem diferença. Tem diferença sim. Olha aqui, a função seno por padrão, tá? A gente vai ver que não é sempre assim que acontece, mas eu sempre vou pensar no meu padrão. A função seno por padrão, ela passa na origem, por padrão, tá? Vai acontecer algumas transformações nela, mas no padrão, ela passa na origem e ela troca de concavidade, ou seja, ela pode estar concavidade voltada para cima antes do eixo Y, passou no eixo Y, ela fica com concavidade para baixo. Então, a função seno, ela troca de concavidade ao passar pelo eixo Y, certo? Então, ela tinha concavidade para cima, passou pelo eixo Y, mudou de concavidade, ó. Tava curva voltada para cima, passou curva voltada para baixo, certo? Então, função seno, existe troca de concavidade. E a função cosseno? A função cosseno, a gente pensa lá em simetria. Um dos nossos primeiros assuntos esse ano, em sala de aula. É como se o eixo Y, ele fosse um espelho. Então, por padrão, ela corta a curva no eixo Y. Aí, o que eu tenho para um lado, ela vai ter exatamente igual para o outro lado. Então, a função cosseno é como se fosse um espelho. Ela é cortada na concavidade, certo? Então, função seno, troca de concavidade. A concavidade para cima, passou, concavidade para baixo. A função cosseno, ela é como se fosse um espelho, que você desenhar para o lado direito, você vai desenhar exatamente igual para o lado esquerdo. Observa que na função seno não dá para acontecer isso, ó, porque do lado direito, depois do zero, eu fiz o quê? Subi, desci, subi. Então, daqui para lá eu subi, desci. Daqui para cá, ó, se eu for desenhar, eu desci, subi. Então, não foi igual, não foi espelhado. Já aqui, ó, na função cosseno, eu desci, subi, fui embora. E aqui, desci, subi, fui embora, ok? Então, função cosseno é um espelho que a gente tem para um lado, tem igual para o outro. Eu sei que não tá tão igual aqui, né? Mas é como se fosse, certo? Que eu tenho para lá, eu tenho igual para cá. E a função seno, ela faz uma troca de concavidade, certo? Concavidade para cima, passou, concavidade para baixo.